Noite linda para você que acompanha a Notícia Pro Trabalho e hoje eu recebo o Eduardo Tedesco. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite. O Eduardo, ele é palestrante e é comunicador como eu. E hoje a gente vai falar sobre como fazer escolhas que transformam na vida. Isso mesmo, como fazer escolhas que transformam na vida. Então, se você tem dúvida aí de como fazer escolhas, você vai ficar aqui com a gente. E, Eduardo, uma carreira de 3 décadas de jornalista, né? Você deve ter feito várias escolhas especiais. Pode citar algumas para gente? Claro. Primeiro prazer falar com todos vocês. Eu trabalhei muito tempo na revista Veja, mais de 2 décadas, como um dos editores lá de opinião. Também trabalhei em TV, a TV da Assembleia do Estado de São Paulo. E trabalhei em jornal, no Jornal Estado de São Paulo também. E pude, de alguma maneira, participar de várias coberturas onde eu percebi que as pessoas precisavam fazer escolhas importantíssimas na vida, né? Eu entendo assim, a gente faz escolhas todos os dias, né? Todo momento, a cada segundo praticamente a gente faz uma escolha. E elas precisam ser certeiras, elas precisam ser transformadoras de alguma maneira na nossa vida. Então assim, na profissão eu entendi que era necessário demais essas pessoas fazerem escolhas assertivas, né? E eu, de alguma maneira, consegui enxergar isso e depois adaptar a outras ideias aí que eu tive ao longo da carreira aí, que a gente pode estender um pouquinho também e falar sobre isso. Então tá bom. E por que é tão complexo assim para muitas pessoas fazerem escolhas transformadoras na vida? A verdade é o seguinte, as pessoas às vezes prorrogam algumas decisões na vida, algumas escolhas realmente que precisam ser feitas para que você prospere, para que você de alguma maneira se desenvolva. Então a pessoa prorroga isso e ela não sabe exatamente quando depois vai ter outra oportunidade de fazer essa escolha. Então, assim, a recomendação que eu faço de cara é que você de alguma maneira faça a tua escolha definitiva, né? Seja assertiva, transformadora, e se precisar contar com ajuda, que procure alguém especializado para determinada ação aí que você precisar desempenhar aí. Eu acho isso importante também. Não vale a pena você... Ajuda é importante sempre. E que tipos de dificuldades impedem as pessoas de fazerem essas escolhas mais práticas? As escolhas, seja em qualquer segmento aí, claro, ela tem variáveis aí, mas pense o seguinte, às vezes você está passando por uma questão financeira, você prorroga ali aquele contato com determinada instituição, ou determinado familiar, ou determinado amigo, e você vai prorrogando, e as coisas vão se acumulando. Depois, quando você percebe que isso fugiu ao controle, você até se arrepende de não ter feito essa escolha antes, ou ter procurado, né, um outro caminho aí que possa minimizar pelo menos o seu problema. Então, por isso eu reforço, vale a pena você fazer as suas escolhas assertivas, transformadoras realmente na sua vida. De preferência que elas sejam positivas. Agora, as pessoas, elas, de certa maneira, elas demoram para fazer determinadas escolhas. E isso tem consequências lá na frente. Então, por isso vale a reflexão. De que você, de alguma maneira, procure fazer isso quanto antes. Quanto antes. E tem várias escolhas práticas que envolvem planejamento de estratégia, né? Há escolhas mais imediatas e aplicáveis ao dia a dia das pessoas? Sim, eu, de alguma maneira, tenho como regra, assim, acordar num determinado horário e seguir a minha rotina. Se eu fugir um pouco dessa rotina, eu sei que durante o dia eu vou sentir falta de alguma coisa
mais prática que eu costumo fazer pela manhã. Então, por exemplo, eu gosto de acordar, tomar meu café da manhã, seja às 5h30, seja às 6 da manhã, 6h30 da manhã, mas eu gosto de fazer isso. Então, assim, é uma escolha prática na minha vida. Não fazendo isso, eu sei que durante a manhã ainda, eu vou sentir uma necessidade de ter tomado esse café um pouco mais cedo. Estou dando um exemplo prático que serve talvez para todos aí, né? Todo mundo acorda, de certa maneira tem que se alimentar, mas que seja feita essa escolha de alguma maneira de forma prática. Todo mundo precisa se alimentar ou não, né? Então, assim, de alguma maneira que isso seja assertivo, que isso seja valoroso para a pessoa. Tá? E que a pessoa consiga, de alguma maneira, se desenvolver aí e acertar, na verdade, naquilo que você precisa fazer na sua vida, né? No dia a dia. E a gente vai conhecer qual a grande escolha que mexeu com a vida dele, né? Qual foi a grande escolha que mexeu com a vida do Eduardo Tedesco? Que ele vai compartilhar aqui com a gente hoje. Não é muito segredo já, mas eu tenho a felicidade de ser pai de duas lindas meninas. Uma está agora com 16 e outra com 9 anos, Isabela e Helena. Mas depois de 3 décadas na profissão como jornalista, eu de alguma maneira enxerguei que eu poderia ajudar muitas pessoas, não só reportando fatos, como a gente faz normalmente na profissão de jornalista, mas de certa maneira transformando a vida das pessoas. E aí eu de alguma maneira procurei me especializar, fiz um curso muito específico voltado à oratória, a palestras, aperfeiçoei um produto, que é uma apresentação especial, envolvendo exatamente isso, escolhas transformadoras para as pessoas. Então, assim, de certa maneira, eu procuro ajudar as pessoas a desenvolver essas escolhas que elas precisam fazer no dia a dia. Então, em vários sentidos. Então, inclusive, essa foi a grande virada. Essa foi a grande virada, mas eu aproveitei, inclusive, esse movimento que a gente está percebendo, essa transição digital. A gente vive numa era muito especial e diferente, que é a era da inteligência artificial. Isso já está certo, cristalino, aí a gente não consegue mais fugir disso. Aliás, vocês estão acompanhando a gente, de alguma maneira, esse vídeo, essa interação aqui, ela também vai envolver um pouco de inteligência artificial. Né? Algoritmos vão estar envolvidos e outras frentes aí também. E eu, de alguma maneira, uso isso também, tá? Para ajudar as pessoas a transformar vidas. Eu tô, de alguma maneira, adaptando também a essa era, né, as ações que as pessoas precisam fazer para chegar a essas escolhas práticas e transformadoras na vida. Bacana, Eduardo. Em sua palestra motivacional, você incentiva as pessoas a fazer algum tipo de escolha especial? Sim. Como eu falei para você, eu estou adaptando o conteúdo dessa era que a gente vive, que é a era da inteligência artificial, a essas ações que as pessoas precisam fazer. Vou te dar um exemplo bem prático. Recentemente eu fiz um e-book sobre inteligência artificial, especificamente. Mas ao invés de ficar escrevendo sobre o que é inteligência, sobre uma série de fatos históricos aí envolvendo esse assunto, eu falei, por que não ser bem prático, bem assertivo com relação a isso? E eu fazer algumas escolhas para as pessoas. Então o que eu fiz? Eu criei o e-book, e cada página eu linkei exatamente com o que eu estava falando. Então, por exemplo, eu falo de determinado aplicativo, se você tocar no nome do que eu estiver falando,
nesse e-book, você vai direto para o aplicativo. Legal. Então, assim, de certa maneira, eu facilitei a vida da pessoa. Eu escolhi fazer dessa maneira para tornar o dia a dia ou aquela informação para a pessoa mais objetiva, mais assertiva, para que ela possa desenvolver de certa maneira o que ela achar melhor aí para o dia a dia dela. Isso já entra na próxima pergunta, né? Qual o sentimento que gera na pessoa, né? Eu fico muito satisfeito. Eu, de certa maneira, assim, eu tenho uma satisfação muito grande desde a época que eu vivia mais intensamente esse dia a dia como jornalista. Era muito importante, era uma responsabilidade muito grande e era muito prazeroso quando você conseguia perceber que as informações, de certa maneira, ajudariam as pessoas a prosperar. Então, assim, você acompanha uma determinada informação, uma determinada notícia, ou uma determinada prestação de serviço, e, de certa maneira, você consegue chegar a um objetivo, satisfazer um desejo. Isso, como jornalista, a gente já conseguia perceber um pouco. Agora, como palestrante, enxergar o brilho nos olhos das pessoas, ao perceber que elas podem sim fazer escolhas transformadoras na vida, para mim é muito prazeroso, para mim é muito interessante, é muito gratificante saber que eu consigo de alguma maneira mobilizar, inspirar as pessoas, iluminar as pessoas a poder fazer isso. E antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero indicar para vocês o livro Pare de Dar Desculpas, 107 perguntas que vão impulsionar a sua comunicação. Isso mesmo, que tal vocês pararem um pouquinho de dar desculpa e trabalharem nesse livro treinamento que vai ajudar vocês a irem além na comunicação de vocês, né? Eu acompanhei o livro, muito bacana, aliás, recomendo também, viu? Parabéns, viu? Obrigada. E você deixa uma frase final para que as pessoas possam prestigiar, né, a gente no canal da Notícia para o Trabalho. Sim, eu vou deixar essa frase, mas antes eu posso tomar liberdade também de citar aí um compromisso muito bacana que eu estou também envolvido. Sim. Agora em Brasília, em abril, no final de abril, em Brasília, na capital federal, eu vou participar como palestrante de um evento muito bacana, chamado Go Brasília 2024. Envolve 17 palestrantes renomados aí, de todas as regiões do Brasil, focado em desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Eu faço um convite para você. Acesse a rede dos Imparáveis em Ação oficial e adquira o quanto antes aí o seu ingresso para que você possa participar desse evento transformador e inspirador, inesquecível na vida de tanta gente aí. Ok? E vou deixar a frase para vocês. Façam escolhas transformadoras e memoráveis na vida de vocês. E se vocês tiverem dificuldade, eu ajudo vocês. Bem, quem quiser saber outras informações, como é que faz? Para falar comigo? Eu tenho um Instagram, posso deixar o Instagram? Eduardo M. Tedesco, é o meu Instagram. E continuo à disposição aí de quem tiver alguma dúvida ou quiser algum tipo de ajuda aí para fazer algumas escolhas. É isso. Quero agradecer mais uma vez o Eduardo, agradecer o Nilson que está do outro lado das câmeras e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Obrigado.